nossa. Toda vez que nós estamos expondo um conceito que é um conceito bíblico, não importa se você tem filhas meninas, como o caso que nós vamos falar aqui agora, se você vai ter, se você nunca terá filhos, se você já criou seus filhos, não importa. Se nós estamos expondo conceitos bíblicos, nós estamos falando acerca do Evangelho. Então, é importante nós aprendermos esse conceito, não apenas para criarmos filhas, mas para vivermos à luz da palavra de Deus. Então, talvez você já tenha criado as suas, talvez você não tenha meninas, mas todos os conceitos aqui vão nos levar a refletir sobre a nossa postura como mulheres, sobre a nossa postura diante daquilo que o mundo diz e da nossa postura diante do Evangelho. Então, não se desanime se, por exemplo, você é mãe de 3 meninos e pensa, poxa, por que eu cheguei mais cedo, né? Devia ter chegado só na segunda palestra. Mas não, a gente precisa entender aquilo que o Evangelho fala a respeito do papel de homem e mulher, e é mais ou menos isso que a gente vai falar, mais aplicado à criação dos filhos, né? Então, eu queria começar dizendo o seguinte, que Deus, Ele tem um design, um projeto exclusivo para homens e outro para mulheres. Precisamos entender isso. Isso é distinto. Quando Deus nos criou, Ele nos criou, obrigada, com especificidades ligadas ao nosso sexo. John Piper que costuma dizer, né, que o homem, ele já nasce com uma alma de homem e a mulher já nasce com uma alma de mulher. Ela não aprende com a sociedade, ou ele não aprende com a sociedade, como a ideologia de gênero gosta de dizer, né? Nancy Leigh DeMose, que é Mary Casey, naquele livro A Verdadeira Feminilidade, ela diz assim: o movimento de emancipação feminina repudiou a ideia de que Deus tem um plano específico para as mulheres. Esse movimento afirmava que tínhamos o direito de definir o que é ser mulher. Ensinou-nos a crer que nossas vidas e as escolhas que fazemos são única e exclusivamente da nossa conta. Meu corpo, minhas regras, lembra? Levou-nos a achar que as diferenças entre homens e mulheres não são tão importantes assim, que podemos escolher arbitrariamente nossos papéis e definir o conceito de feminilidade. Foi isso que o feminismo fez. E isso está errado, porque a Bíblia nos ensina que não cabe a nós definir o que é ser homem e o que é ser mulher, porque Deus criou homem e mulher, e Deus, quando os criou com propósitos distintos e diferentes. Então, Ele, como Criador, Ele sabe para o que nos criou e como nós funcionaremos de maneira melhor, mais agradável a Ele. Abra lá comigo em Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Este texto está mostrando, quando ele diz façamos, que é um ato deliberado e planejado de Deus, quando Ele cria homem e quando Ele cria mulher. É algo deliberado, não foi ao acaso, não foi uma necessidade que Ele viu depois, mas foi algo deliberado. E aí, quando nós estamos falando sobre criação de filhos meninos e de filhas meninas, a gente vai se lembrar que a infância, ela tem como alvo a vida adulta. Então, se nós entendemos o papel do homem e o papel da mulher, nós já vamos começar a criar os nossos meninos para serem homens e as nossas meninas para serem mulheres, de acordo com aquilo que Deus fez. Por isso é tão importante. Isso não é algo que brote do nada, principalmente no mundo em que nós estamos. Então, no mundo caído, no mundo pecaminoso, aquelas qualidades que uma mulher deve ter vão ser minadas pelo pecado. E aquelas qualidades que o homem deve ter vão ser minados pelo pecado, vão ser corroídos pelo pecado e pela influência do mundo, pelo diabo e pela carne. Então, nós necessitamos trabalhar intencionalmente para formar meninas mulheres e para formar meninos em homens. É um trabalho intencional da nossa parte. Nancy Leigh DeMose também diz assim:
Houve um tempo em que as diferenças de papéis e a força e as responsabilidades dos homens e das mulheres eram bem distintos, né? Até bem pouco tempo atrás isso era bem demarcado. Insatisfeito com este estereótipo, o movimento feminista buscou redefinir a condição da mulher no lar e na sociedade. Lutou para minimizar as distinções e superar as diferenças entre os sexos. Promoveu a ideia de que as mulheres eram poderosas, fortes e invencíveis. As mulheres não precisavam dos homens. Não queriam ser sufocadas pelas definições tradicionais do universo feminino, especialmente pelos papéis de esposa e mãe. Segundo as feministas, os homens não possuíam quaisquer qualidades que os tornassem diferentes ou especiais. Na verdade, quando comparadas às mulheres, os homens eram inferiores. É isso que o movimento feminista fala, né? Tudo que os homens fazem, as mulheres podem fazer melhor. O movimento de liberação feminina afirmava que as mulheres nunca seriam iguais aos homens até exercerem as mesmas funções e alcançarem as mesmas posições que eles tinham na sociedade e no mundo corporativo. Igualdade, insistiam as feministas, significava intercâmbio de papéis. Se o papel do homem e da mulher fossem diferentes, então os dois não seriam iguais de verdade. Vocês estão vendo como eles confundiram as coisas? Então, para eles serem iguais, eles precisam exercer as mesmas funções. E isso não é verdade. Nós somos iguais diante de Deus em valor, e a gente vai ver isso aqui agora, e em essência, o nosso valor intrínseco não está ligado à nossa sexualidade, aquilo que nós somos, homem ou mulher, mas nós temos funções distintas. O capítulo 1 de Gênesis nos mostra 12 indicadores que afirmam o valor dos dois, tanto de homem quanto de mulher. Ambos foram criados para a glória de Deus. Ambos são chamados Adão. Ambos são criados pela mão de Deus. Ambos são criados à imagem de Deus. Ambos são feitos à semelhança de Deus. Ambos são abençoados por Deus. Os dois têm a incumbência de frutificar e multiplicar. Os dois recebem domínio sobre a terra. Os dois são recipientes da provisão de Deus. Os dois têm relacionamento pessoal com Deus. Os dois são responsáveis diante de Deus. Deus chama Adão e Deus chama Eva. Deus chama os dois para prestar contas quando eles caem. E ambos são herdeiros da mesma graça de vida. Então, em Gênesis nós aprendemos que homem e mulher são iguais diante de Deus. A gente precisa lembrar sempre disso. Porque o movimento feminista disse que se nós não fazemos exatamente as mesmas coisas e não somos exatamente iguais, então é porque nós não somos iguais. E isso é uma grande mentira. Então, quando vamos educar as nossas meninas, nós precisamos saber qual é o papel de Deus para nós. Então, eu não posso querer educar uma filha se eu não sei qual é o meu chamado e a minha vocação como mulher. Então, primeiro eu preciso entender isso, aceitar isso, ter isso muito bem firmado para que eu possa ensiná-la através da minha vida. Então, o que nós pensamos do papel da mulher no lar? Como é que nós avaliamos aquilo que Deus requer de nós? Será que nós nos submetemos com alegria a isso ou nós nos sentimos diminuídas acreditando no movimento feminista? Será que nós almejamos algumas coisas para a nossa filha que são coisas que o mundo almeja para elas? Né? Será que nós almejamos para ela aquilo que a vontade de Deus expressa nas Escrituras? Né? Como é que a gente vai saber disso? E aí a gente tem que ter algo muito firme na nossa mente. Eles são iguais diante de Deus e têm funções diferentes. Um não é melhor do que o outro. É por isso que às vezes até dentro da igreja, algumas mulheres pulam dessa altura quando a gente fala em submissão ao marido. Porque elas não entenderam o que significa submissão. Elas não entenderam que submissão não significa ser inferior ou ter menos valor. Submissão é uma questão de função. E as mulheres confundiram isso aí. Eu gosto quando Joel Bick diz que a glória do homem é que ele é o cabeça. Sua humildade é que ele não está completo sem a mulher. A glória da mulher é que só ela pode completar o homem. E a sua humildade é que ela é feita do homem. Entendem? Um não é melhor que o outro. Os dois se
completam, os dois casam as suas funções para exercer aquilo que Deus planejou. Então, que tipo de mulher eu tenho sido? E que tipo de esposa e que tipo de mãe eu tenho sido? Essa é a primeira análise que a gente vai fazer, porque aquilo que nos encanta, aquilo que enche nossos olhos de alegria, vai ser aquilo que vai encantar as nossas filhas também, né? Se nós somos mulheres voltadas para a futilidade, é isso que elas vão querer gostar também, né? Aquilo que eu almejo para mim, o que é sucesso para mim, é o que vai ser sucesso para ela, né? Será que a gente se concentra demais nas coisas exteriores, nas coisas dessa vida, na aparência externa, né? Será que a gente se foca demais nisso? Isso vai ser espelho para as nossas meninas. E que tipo de esposa eu tenho sido? Como é que eu lido com a autoridade do meu marido, né? O nosso casamento ele vai ser modelo para a nossa filha, para a nossa menina. A maneira como nós respondemos ao nosso marido vai ser a maneira como ela no futuro responderá ao marido dela. Então é bom a gente correr atrás do prejuízo rápido, porque a criança ela está ali aprendendo com aquilo que ela vê. Você precisa dizer muito pouco para uma criança que vive com você, porque ela vai olhar e ela vai copiar a maneira como você trata o seu marido. Então, comece pensando em você. Será que você tem sido, como descreveu um puritano, a melhor companheira na fortuna, a mais adequada e pronta assistente no trabalho, o maior conforto nas tribulações e pesares e a maior graça e honra que pode haver para quem a possui? Será que eu tenho sido essa esposa, essa mulher na vida do meu marido? Aí a gente lembra lá de Provérbios 18, 22, né? Que diz: o que acha uma esposa, acho bem e alcançou a benevolência do Senhor. Será que nós temos representado esse bem para o nosso marido? Ou será que temos sido como aquela mulher descrita lá em Provérbios 12, verso 4? A mulher virtuosa é coroa para o marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos, né? Qual é o nosso modelo? Como é que nós temos sido? Coroa ou podridão nos ossos do nosso marido? Esse modelo será copiado. Esse modelo será vivido. E aí, relembrando que nós somos diferentes, eu queria mostrar para vocês algo que a Nancy Leigh DeMoss fala e que eu acho incrível. Como é que nós, como homens e como mulheres, somos diferentes em tudo, inclusive na nossa formação química, na nossa formação fisiológica, em tudo nós somos diferentes. Ela diz assim: a inclinação da mulher para criar relacionamentos é poderosa. Ela diz, eu gosto muito quando ela fala isso nesse guia de estudos, A Verdadeira Feminilidade, ela diz que homem e mulheres, eles foram criados com ênfase diferente. As mulheres em relacionamentos e o homem em provisão. Eles foram criados assim, né? Como uma coisa mais marcante em cada um deles. Por isso que quando você vê mulheres que exercem profissões ligadas ao cuidado, elas têm muito mais satisfação do que quando elas resolvem exercer cargos masculinos, porque existem cargos e profissões masculinas. E existem cargos e profissões que são tipicamente femininas. Não que homens não possam fazer, mas entenda, uma assistente social, uma enfermeira, uma professora, aquela pessoa que está ali, cuidando, olhando, preocupada, pegando no colo, conduzindo. Isso é muito feminino. Deus nos criou com essa característica muito marcante. Não que homens não façam isso também, entendam. Ao passo que os homens foram criados para o sustento, para ir lá fora, matar um animal e trazer, né, quando não tem supermercado para comprar carne, ou ir lá plantar uma horta, quando não tem hortifruti, né? Ele foi talhado para isso. Não que mulher não ganhe dinheiro, não é isso. Mas ele foi forjado para isso. E aí ela diz: a inclinação da mulher para criar relacionamentos é poderosa. O corpo da mulher produz altos níveis de ocitocina, que promove ligação e conexão emocional. Olha que coisa incrível. Criar ligação emocional é muito típico da mulher. Por que você acha que uma criança, quando nasce e é largada,
sem o contato com a mãe, ela cresce com muitos problemas muito sérios, porque faz parte do desenvolvimento natural da criança, aquele aconchego da mãe, aquele olho no olho, a amamentação, o pegar no colo, o acalentar, isso é da mulher. A mulher foi criada com o desejo natural de se relacionar, ela gosta de ter vínculos. Até mesmo a anatomia do seu corpo revela que a mulher foi criada para alguma coisa. A mulher é receptora, a Nancy diz. Existe dentro dela um espaço moldado para receber. Deus criou o corpo da mulher para o corpo do homem. Não é incrível? Então, a mulher recebe, é ela que gera um oco dentro dela para isso, né? Então, nós somos criadas para isso. E aí nós vamos ensinar isso às nossas filhas, de maneira proposital e também de maneira informal, né? E aí eu pergunto para você, será que nós temos um alvo quando nós estamos criando meninas e meninos? Será que nós entendemos, bom, eu estou criando uma filha e o que eu preciso intencionalmente desenvolver nela? E eu quero dar algumas dicas de algumas coisas que vocês, como mãe, precisam propositalmente treinar nas suas meninas. E a primeira delas, ajude-a a domar o seu espírito autoritário. Se tem alguma coisa que nós precisamos primeiro domar em nós, para depois domar nas nossas filhas, é o nosso capitão que está aqui dentro, né? O nosso general que está aqui dentro, né? Esse foi o problema demonstrado lá em Gênesis 3, né? Eva responde pela família, Eva vai à frente, Eva vai adiante. Adão se calou e ela rapidamente tomou as rédeas da situação. E toda mulher, quando nasce, ela já nasce parecida com Eva nesse sentido. Toda mulher, ela já nasce tendo a melhor resposta para tudo, querendo resolver todos os problemas, querendo cuidar da vida de todo mundo. Eu sempre gosto de contar de uma sobrinha que eu tenho, que aos 2 anos e meio, quando a gente entrava no carro, ela já dizia: tia, botou o cinto? Por que ela tem 2 anos e meio e ela está tomando conta da minha vida de 50? Mandando eu botar o cinto. Por que ela não cuida se ela está com o cinto dela? Porque a mulher é assim. Porque a mulher, ela tem que cuidar da vida de todo mundo. Se ela não... eu lembrei de uma moça agora, que um dia estava andando pela rua e tinha um rapaz de mala no ponto de ônibus. E aí ela, passando por aquilo, olhou o homem de mala e falou: o senhor está indo para a rodoviária? Porque aqui não passa ônibus para a rodoviária, não. E ele disse: não estou indo para a rodoviária. Ponto. Quer dizer, ela olhou uma situação, ela já imaginou o que ele queria, já viu que estava errado e já deu a solução. Ele não perguntou nada, ele não pediu nada para ela. E essas somos nós, né? Isso é mulher, né? É o tempo todo querendo resolver o problema de todo mundo. A gente precisa aprender a não fazer isso. Não fazer isso e não deixar que as nossas meninas façam isso. Ela vai aprender com você e com o seu relacionamento. Às vezes você vai ter que dizer algumas frases para ela, do tipo: agora é a vez do seu irmão escolher a brincadeira, querida. Menos. Deixa ele assistir o canal que ele quer também, não é só o canal que você quer. Porque além de nós termos esse instinto pecaminoso de querer mandar, os nossos meninos têm um instinto pecaminoso de querer se acomodar, de fazer exatamente o contrário daquilo que nós fomos criados para ser. É esse o estrago que o pecado fez. Ele reverteu aquilo que Deus fez e colocou o antinatural no lugar. Então, ao passo que você vai ter uma menina que vai dizer: a gente vai assistir esse desenho agora, a gente vai ter um menino que vai dizer: tudo bem, para não criar encrenca, porque o homem não gosta de encrenca. O homem faz tudo para fugir de uma DR. Então, se ele vai ter que te agradar para não ter problema, então ele vai te agradar e ele vai se anular. Então, você, como mãe de meninos e meninas, você vai ter que estar... Muito ruim minha filha ter vindo, não vou nem poder dar exemplo. Eu vou falar sempre da filha de uma amiga minha, tá? Uma amiga muito próxima minha, que tem uma menina muito parecida com a minha filha. Então, nós somos... Olha, eu tinha 3 meninos e ela era a caçula. Se deixasse, ela comandava tudo.
Porque ela é menina. E eu era assim com os meus irmãos também. Porque isso é ser mulher. É você querer resolver tudo à sua volta. Mas às vezes você vai falar para mim, mas a minha menina nem é mandona. Ela é muito meiguinha. Então, você precisa olhar com mais cuidado ainda para ela. Porque as meninas que não são aquelas autoritárias clássicas, elas são muito mais difíceis da gente detectar o problema delas, porque elas querem mandar, mas elas fazem isso de uma forma muito sutil, dócil, chorando, falando mansinho. Não é assim que a gente faz também? É porque no casamento a gente tem umas fases, né? Vocês que não são casadas, prestem atenção. A gente tem umas fases. Assim que a gente casa, o primeiro pensamento é: ufa, me livrei do meu pai, agora sou dona do meu nariz. Aí o marido diz não. Aí você, opa, oi, de onde veio isso? Né? Quer dizer que agora eu preciso obedecer a esse senhor aqui ao meu lado, mas eu já tinha me livrado do meu pai. E aí você vai, na primeira fase do casamento, você vai dar de frente com ele. Né? Como algumas botam a mão na cintura e falam, você não é meu pai, olha lá como você fala comigo. Aí depois você vai ouvir umas pregações, vai ler uns livrinhos, vai tomar umas lapadinhas, e aí você vai começar a falar, bom, eu não posso bater de frente com ele, mas o seu desejo continua de fazer a sua vontade. Então você vai buscar alternativas para fazer a sua vontade. E é isso que a gente precisa começar a identificar nas nossas meninas para quebrar. Porque as alternativas são o choro, o drama, a chantagem emocional, o negar afeto. Sabia que negar afeto ao marido é pecado? Ou às pessoas? Sabe por quê? Porque é uma barganha que você faz. Eu quero ser agradado, a pessoa não me agrada, eu fecho a cara. Isso é pecado. Eu preciso tratar bem, eu preciso estar aberta ao afeto com a minha família, independente daquilo que eles me retribuam, independente daquilo que eles estão fazendo para mim. Bom, eu queria sair para jantar hoje, eu não queria fazer janta. Estou muito cansada, trabalhei a semana inteira. Meu marido disse, não, a grana está apertada. E aí, como é que eu vou puni-lo? Eu não posso bater de frente, eu não posso discutir, eu não posso pegar minha bolsa e ir sozinha comer e falar para ele, tu que te vira aí frita um ovo. Não posso fazer isso, que eu já aprendi que eu não posso. Mas eu tenho outros meios. Né? Então, eu vou fechar a cara, eu vou bater a porta, eu vou ficar vendo só a televisão, ele vai falar comigo, eu vou responder com meias palavras. O que é isso? É ter 5 anos, né? Parece que a gente não amadureceu, mas a gente é assim. São coisas contra as quais a gente vai lutar a vida toda. Não adianta a gente só aprender hoje aqui. A gente vai lutar com isso a vida toda. Então, você precisa identificar isso na sua menina, porque também você vai ter que tratar isso nela. Você sabe que uma vez eu sentei com a filha de uma amiga, ela tinha acabado de ter bebê, e estava aperreada no culto lá atrás com o bebezinho, e eu sentei aqui na frente e trouxe a menina dela. Perguntei, você quer que eu fique com a fulana? No culto, ela já tinha uns 8 anos, ela falou, quero. Aí ela sentou do meu lado, e eu sou meio sargentona, né? Sou meio braba. E aí ela disse, tia Simone, eu quero ir no banheiro. Eu falei, vai não, está na hora do culto, eu já te levei no banheiro antes, não precisa, olha para frente. Aí, daí a pouco ela, tia, eu quero beber água. Não vai, vira para frente. Tia, eu quero a minha mãe. Não vai, vira para frente. Ai, tia, eu estou com tanta dor. Depois do culto, a tua dor, a gente vai dar um jeito nela. Você vê como é que ela vai progredindo? Primeiro ela mostra qual é a vontade dela, aí eu digo que não, aí ela vai mostrando outras necessidades, por fim ela apela. Eu vou chorar e vou pedir minha mãe, porque quem vai aguentar isso, né? Ela vai ter que me levar. Por fim ela inventou uma dor, só para poder sair um pouquinho. Né? Então, os melhores pais são aqueles que conseguem enxergar essas artimanhas que os filhos fazem para eles. E os ensina a enxergar isso, porque eles fazem isso sem perceber. É a maldade intrínseca do coração deles, a gente vai ver isso na terceira palestra. É a maldade intrínseca do coração deles, mas a gente precisa ensiná-los a enxergar. Era muito engraçado quando eu fazia isso com os meus filhos, que eu dizia, você está me falando isso por causa disso, 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 disso. Aí eles olhavam para mim assim, como você sabe? Como eu sei? Eu fui você um dia, né? Eu já fui filho, eu sei como é que os argumentos dos filhos são. Então, ensine a sua filha a não ser mandona,
nem autoritária e nem manipuladora. Treine sua menina para lidar diretamente com o pai dela, porque ela tem autoridade sobre ela, além de você. Vocês dois são autoridades. Mas o que acontece quando nós temos uma filha menina é que a gente quer se interpor. Por quê? Porque o marido normalmente é mais duro, é mais bravo, porque a gente quer amaciar, porque a gente acha que marido é severo demais às vezes. Existem mães que falam, não deixa seu marido bater nas crianças, não deixe seu marido disciplinar as crianças, discipline você, não deixe seu marido brigar com eles, porque ele não tem jeito para isso, quem tem jeito é mãe, mãe é mãe, mãe é melhor. Não é, isso tudo é mentira. Mãe é tão mãe quanto o pai é pai, na mesma, os dois são autoridades, e se alguém tem que ser mais autoridade é o homem, que ele é o líder da casa, tá? Então, não fique no meio deles, lembra que você é uma só carne com o seu marido, e não com a sua filha. Não minta para o seu marido para ocultar uma falha da sua filha. Não amacie o campo com o teu marido antes de pedir as coisas, antes da sua filha ir lá. Ou do seu filho também. Mas menina, a gente fica mais assim, né? Porque é menina, porque é tão docezinho, tadinha. Ele vai dizer não, eu vou lá pedir na frente. Então, não faça isso. E incentive-a a se submeter docemente ao pai dela, quando o pai dela disser que não. Eu costumo brincar com as meninas, né? Que geralmente, eu sei que existem exceções, mas geralmente homem, a primeira palavra que ele tem na boca é não. Primeira resposta que o homem tem sempre pronta é não vai, não pode, não deixo. A mulher é o contrário, né? A mulher é sempre aquela que, tudo bem, vai. Por isso que Deus fez os dois, porque um vai modular o excesso do outro. Então, se tem alguma coisa que o seu marido não deixou e você acha que é justo, conversa com ele depois, a sós, nunca na frente da sua filha. Você precisa ensinar a sua filha a confiar nas decisões do pai como no Senhor. Porque é isso que ela vai fazer quando ela se casar. Ela vai confiar nas decisões, inclusive erradas do marido, se colocando debaixo da autoridade dele, em submissão ao Senhor. Lembra de Sara e Abraão? Quando Abraão mentiu sobre ela, a colocando em risco. E como é que 1 Pedro 3 fala sobre ela? Que ela era uma mulher que obedecia ao seu marido e chamava-lhe Senhor. Ela estava submissa a ele, mesmo quando ele pecava contra ela. Que coisa difícil, não é? Que coisa difícil. Mas nós precisamos ensinar também isso às nossas meninas. Aceite aquilo que o seu pai está fazendo como vindo da parte de Deus. Se ele está errado, se ele exagerou, se ele não está sendo justo, ele vai tratar, o Senhor vai tratar com ele. O seu papel é se sujeitar à autoridade. Outra coisa que nós devemos ensinar às nossas meninas, a não ser consumistas, a não ser meninas que têm os olhos e o coração neste mundo. E aí nós temos que olhar para nós. Será que nós estamos precisando de coisas demais? Será que nós estamos treinando as nossas filhas para de repente ser esposa de um pastor? Ou de um homem pobre? Será que a gente tem essa mentalidade que nós não estamos criando a nossa filha para ser sempre a filhinha daquele papai que tem um emprego público, que vive muito bem? Lá em casa foi assim, meu pai tinha um emprego público, mas ele tinha uma visão muito assertiva sobre isso. Ele nunca deu para a gente mais do que aquilo que a gente precisava, nunca deu. E eu ficava para morrer, porque todas as minhas amigas foram para a Disney, todas as minhas amigas, numa época que ninguém ia, imagina, há 30 anos atrás ninguém ia para a Disney, mas as minhas amigas iam, elas tinham relógios diferentes, elas tinham roupas de marca, mochilas de marca. E o meu pai sempre dizia assim, não, você precisa de uma mochila. Isso era muito difícil para mim, porque eu sabia que ele tinha. E aí, quando eu me casei, e meu marido foi chamado para o ministério, e nós passamos muito aperto, eu entendi como Deus foi bondoso comigo, me treinando numa vida simples, mesmo quando eu poderia ter uma vida melhor.
Então, quando nós treinamos as nossas meninas a não serem consumistas, a se contentarem com pouco, a não serem aquelas loucas de que tem que ter, gostou do modelo de blusa, tem que ter todas as cores do mesmo modelo, né? Quando a gente diz não para a nossa filha, embora a gente esteja comprando uma guerra, porque dizer não para filho é comprar guerra, né? E às vezes a gente diz sempre que a gente é preguiçosa, porque a gente não quer ter trabalho de lidar com o coração pecaminoso deles depois do não. É bom a gente dizer que não. É bom a gente ensinar as nossas filhas a viver na frugalidade. Isso é importante. 1 Timóteo 6, de 6 a 10, nos dá uma grande lição sobre isso. Abra aí comigo, 1 Timóteo 6, de 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Esses dias eu recebi essa definição é muito difícil, né? O que é suficiente para viver? O que é bom o suficiente para viver? Eu sempre respondo com esse verso. Tendo sustento e com que se vestir, nós precisamos estar contentes. Isso é uma linha muito tênue, né? Você definir o que é suficiente. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma moça falando: eu preciso voltar a trabalhar, porque meu marido perdeu cargos na empresa, e eu tenho 4 filhos pequenos, mas eu vou precisar dar um jeito nisso, porque está muito apertado para a gente. Eu vou ter que voltar ao mercado de trabalho. Que conselho você me dá, como é que eu posso administrar isso e tal? E só para você ter uma noção de como a coisa é séria, ele agora não consegue tirar mais de 18 mil reais de jeito nenhum. Oi, querida, tudo bem? Eu não sei quanto ele ganhava. Ele devia ganhar muito para 18 ser um troco. Então, assim, cada qual com seu cada qual, né? Cada um na sua realidade. Mas entenda que a gente precisa ter um conceito básico, mínimo, sobre o que é necessidade. Né? Às vezes a gente cria necessidades. O que a Bíblia diz é: você tem o que vestir. E o sustento, o que é sustento? Comer. Morar. E esse morar, a casa não precisa ser sua, ela pode ser alugada, emprestada, dada. Você tem que estar contente. E nós precisamos ensinar isso às nossas meninas. E aí ele completa: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então precisamos tirar o apego das coisas desse mundo do coração das nossas meninas, porque as mulheres são muito facilmente, não que os homens não sejam, mas as mulheres são mais facilmente conquistadas pelo consumo, né? A mulher não pode ver promoção escrito numa loja, né? Ela pode não estar precisando daquilo, ela pode nunca mais usar aquilo. Eu tenho um dos meus filhos que ele falava isso para mim de vez em quando: mas está barato demais, mas está 80% do valor. Eu falei: sim, mas esses 20% não aparecem na minha conta só porque está 80% do valor, né? Não é só porque a promoção é grande que aquilo vira necessário, ou porque está barato demais que cabe no meu orçamento. E a gente tem que ensinar isso para eles, o que é necessário. E eu vou te falar uma coisa: se você é pobre, muito melhor para você, porque ensinar essas coisas com aperto é muito fácil, porque não tem mesmo. Então você só tem que tratar o coração dos seus filhos. Mas eu faço uma ideia de como deve ser difícil você ensinar isso para sua filha ou para o seu filho, quando você está vivendo na abundância, quando você tem muito, quando você pode dar 2, 3, 10 daquele item para ela, que não vai fazer a menor diferença para você. Como é difícil você ensinar a sua filha a servir aos outros quando você tem 2 empregadas em casa, arrumar a própria cama, cuidar de um almoço, a lavar um banheiro, quando você tem quem faça. Realmente deve ser muito, muito mais difícil. Então, se você é pobre como eu, querida, fique feliz, você tem menos problemas na vida.
Ensine-a a amar mais a beleza interior do que a beleza exterior. Ensine a sua filha a cuidar das atitudes dela. E sabe como é que a gente faz isso? De formas muito simples às vezes, parando de elogiar só a beleza delas. Às vezes a gente elogia demais como as nossas filhas são lindas, como o vestido dela é lindo, não tem nada de errado nisso. Mas às vezes a gente esquece de enaltecer qualidades pelas quais ela está lutando, né? Então você tem dito a ela, seja mais paciente. E ela realmente está conseguindo ser mais paciente, você não diz isso a ela, você só diz que o cabelo dela está lindo. Então, de certa forma, você está reforçando o quanto você aprecia os aparatos externos em detrimento dos aparatos internos. Ensine-a a amar a leitura, o conhecimento. Ensine-a a se interessar pelo mundo à sua volta. É claro que nós não vamos criar as nossas meninas para serem homens. E isso é um problema que a gente tem nos dias de hoje. A gente está lendo muito sobre feminilidade bíblica, a gente quer que as nossas meninas sejam mãe e que sejam esposas, que cuidem da casa delas, mas a gente ajuda elas a trilharem um caminho enquanto elas não se casam, que é completamente oposto disso, e depois a gente quer que elas voltem. A gente está meio perdido nisso aí. A gente já venceu a primeira etapa, ok, é saber qual é o papel da mulher. Mas a gente precisa ensinar as nossas filhas a caminhar por esse papel. Posso dar um exemplo, Juju? Posso, né? Agora eu posso. Juju começou a trabalhar ano passado. E começou a crescer dentro da empresa. E chegou em um ano a ser secretária do dono da empresa. Uma empresa muito famosa, muito boa. E o salário não era lá essas coisas não, né, Juju? Mas era o dinheirinho dela. Com esse dinheiro ela me levou para os Estados Unidos, pela primeira vez na vida. Compramos algumas coisas para as minhas netas, algumas coisas para o enxoval dela, muito legal, muito divertido. Mas ela estava vivendo vida de homem. Ela saía de casa 6 da manhã, chegava em casa às 10 horas da noite, não tinha tempo para as leituras dela, não tinha tempo para conversar com a gente, não tinha tempo de viver. Ela só vivia de olheira. Toda vez que a gente queria conversar alguma coisa, precisava marcar, um sábado, precisava marcar na agenda. Vocês entendem? Eu queria que ela vivesse uma vida de mulher, eu queria que ela aprendesse a cozinhar melhor, eu queria que ela aprendesse mais a cuidar da casa, mas eu estava proporcionando a ela uma vida de homem. Fora de casa, pegando lotação cheia, voltando tarde da noite, não cuidando das próprias coisas dela. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender. A gente não pode... Entendam o que eu estou falando, para depois não distorcerem aquilo que eu disse. Eu não estou dizendo que a mulher ela não pode ter uma profissão, nem que ela não deva estudar, nem que ela não deva trabalhar, mas cuide para que isso, enquanto a sua filha é solteira, não vire a coisa mais importante da vida dela, porque não é. Mesmo enquanto ela não tem namorado, mesmo enquanto ela não vai casar. O mais importante na vida dela é que ela aprenda a ser uma mulher segundo a Bíblia. Para ser uma mulher segundo a Bíblia, Tito capítulo 2, ela precisa aprender a como ser uma boa esposa. Ela precisa ler para isso, ela precisa estudar para isso, ela precisa ir a congresso para isso, ela precisa estar nas programações da igreja, ela precisa se envolver com pessoas, ela precisa aprender a cozinhar, ela precisa aprender a limpar bem uma casa, ela precisa aprender a ir ao mercado e fazer as melhores escolhas. Se a profissão que você está, ou o trabalho, ou o emprego que você está almejando para a sua filha, atira totalmente desse trilho, a gente precisa repensar, a gente precisa reanalisar. Será que vale a pena dar esse tiro de canhão nessa profissão aqui, se ela quer casar e quer ser mãe? Entende? Então a gente precisa avaliar como é que nós estamos construindo a estrada para que ela caminhe no futuro. Porque não faz sentido você construir uma estrada para cá, quando ela quer vir para cá. Então tudo isso a gente precisa repensar. Então, estudar, ler. E aí quando eu falo estudar, eu não estou falando institucionalmente só não, porque você pode nunca ter feito uma faculdade e ser uma mulher inteligentíssima. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de riqueza
de conteúdo, de ler sobre tudo, de poder falar sobre qualquer assunto, porque é uma mulher inteligente, uma cabeça pensante, uma mulher que vai precisar disso no auxílio ao seu marido um dia, na criação dos seus filhos, no ensino dos filhos. Tudo isso vai ser necessário para elas. Eu tenho até 10h50. Ensine sua menina a servir. Os meninos também têm que ensinar a servir, tá? A gente vai falar isso na próxima palestra. Ela precisa aprender a trabalhar em casa, mesmo quando nós temos ajudante. Então, se você tem uma ajudante que vai 2 vezes por semana na tua casa, faz a escala das coisas que ela vai fazer num dia e coloca a sua filha para fazer aquelas coisas no outro dia. Ensine os segredos de ser uma boa dona de casa para sua filha. Eu converso com dezenas e dezenas e dezenas de moças pelo Brasil afora que estão arrancando os cabelos da cabeça, porque casaram sem ser treinadas para isso. E agora, com uma casa nas mãos, um marido, não dão conta, não sabem fazer. E não é questão só de saber, não é a parte mecânica da coisa não, gente. Não é só saber lavar um banheiro. É lavar um banheiro enquanto a panela de pressão está chiando, enquanto o menino está chorando. É administrar a casa. E aí, quando vêm os filhos, elas ficam enlouquecidas, porque elas não dão conta, porque nunca foram treinadas. Então, nós conscientemente precisamos treiná-las para serem peritas em tudo aquilo que elas fizerem. Então, você, como uma mãe que está intencionalmente treinando a sua filha, quando você disser para ela: filha, hoje mamãe vai te ensinar a lavar o banheiro, hoje você vai esfregar o box. Box se esfrega assim, aí tem 1000 receitas, né? Cada um com a sua. Você pega um bombril, bota um potinho com água e sabão, e aí você vai esfregando, não deixa muito tempo, porque senão o vidro vai manchar. E aí você vai fazer, então você vai instruí-la. Quando ela terminar, você vai lá, você vai olhar e falar: olha, filha, vem cá, vem ver. Ó, aqui não ficou tão bom. Precisa melhorar nisso. Precisa fazer assim. Tem um método melhor. Aí depois, quando eles ficam velhos, fica abusado igual a minha filha. Ela que me ensina agora. Mãe, você já lavou o box com isso assim? Não. É muito melhor, vem aqui ver. Agora ela que me dá a dica. Então, a gente precisa deliberadamente fazer isso. Treiná-la para ser boa naquilo que ela faz. Sabe por quê? Porque vai ser um privilégio, uma alegria para ela cuidar da casa dela e servir as pessoas dessa forma. Nós precisamos ensinar ela a acolher as pessoas, ensiná-la que a casa dela é uma extensão da igreja, mesmo que ela não seja esposa de pastor, de presbítero ou de um líder da igreja, mas como membro da igreja, ela precisa ter a casa dela sempre aberta para receber os servos de Deus. E como é que ela pode fazer isso se ela não é treinada para isso? Então, ajudá-la a amar o serviço ao próximo é uma função que nós temos. Ensine-a a ser hospitaleira, né? Ensine-a coisas simples, como receber com alegria, como cuidar dos detalhes da casa para o conforto das visitas, como verificar se eles estão precisando de toalha, se eles estão precisando de um sabonete novo. Ensina para ela que você não dá sabonete usado para visita, que você pega um sabonete novo para visita. Ensina ela a trocar, que precisa trocar a roupa de cama quando vai a uma visita. Se você não ensinar, ela não vai aprender. Isso precisa ser intencional. Então, ser hospitaleiro e receber bem em casa, além de ser uma ordem da Escritura, que é uma ordem da Escritura, e se vocês se lembram, alguns acolheram inclusive anjos enquanto eram hospitaleiros, né? Se nós não ensinarmos isso, elas não vão aprender, não é uma coisa que brota do nada. Nós precisamos intencionalmente ensiná-las a isso. O texto que eu citei é Hebreus 13, verso 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos, né? Então, não negligenciar a hospitalidade é uma ordem. É claro que homens são hospitaleiros, inclusive essa é uma das características para um homem ser líder na igreja. Se ele não for hospitaleiro, ele não pode ser um líder na igreja. Mas como é que um homem é hospitaleiro sem a esposa? Não é? Ele pode ter o coração hospitaleiro,
Mas o meio como a coisa se desenrola é através da sua esposa. Então, até para que no futuro seu marido seja um líder, um futuro pastor, um futuro presbítero, um futuro diácono, um futuro líder da igreja, você precisa ser hospitaleira, porque ele terá que ser hospitaleiro. Então, treine sua menina também. E, por fim, para ser uma auxiliadora idônea. E talvez você ache cedo demais para isso, enquanto a sua filha tem 2 ou 3 anos. Mas acredite, não é. Não deixe para dizer da grande responsabilidade que a sua filha tem nas mãos, como aquela que estará ao lado de um homem para um projeto, que é o projeto da família, quando ela tiver 15 anos. Não deixe para dizer para ela o quanto o trabalho dela é importante, o quanto a vocação dela é importante quando ela for uma moça. Comece isso desde cedo. Ela tem poucos anos para aprender com você o que Deus espera dela. E ela tem que aprender com você. Você é a pessoa que Deus colocou para que ela aprendesse isso. E como é grande o prejuízo. Se você que está aqui hoje não veio de um lar cristão, ou você, por uma eventualidade, não teve mãe, ou porque a sua mãe era ímpia e não prezava pelas coisas de Deus, e você foi roubada disso, você sabe o prejuízo que você teve. Você sabe como é mais difícil correr a carreira da maternidade e do companheirismo com o marido, quando nós não fomos intencionalmente criadas para isso. Às vezes nós não fomos nem intencionalmente criadas, mas temos uma mãe que é assim. Isso já é de grande ajuda. Mas quando nós temos uma mãe que é o que uma mulher tem que ser, e além do mais ela ensina e nos treina e nos corrige para que sejamos assim, quantos problemas a menos nós teremos, quantas lutas serão minimizadas. Que alegria poder começar. Eu sempre brinco com a minha filha, eu sempre falo com ela, como você está começando de um patamar superior ao meu? Porque quando eu tinha a idade dela e me casei, não se falava sobre isso nas igrejas. Eu via o que minha mãe era, eu via que a minha mãe era uma boa esposa, uma boa dona de casa, eu aprendi muito com isso, mas eu não era confrontada com os meus pecados na minha feminilidade. Então eu tive que aprender apanhando, a duras penas, pecando durante algum tempo, para depois refazer esse caminho. Então, que bênção quando vocês solteiras estão aqui, quando vocês solteiras têm tantos livros bons para ler. E que bênção maior é para uma filha, desde a idade da Olívia, aprender o que é ser uma boa esposa e o que é ser uma boa mãe, não só olhando o exemplo da mãe dela, mas sendo treinada. E um bom método de você fazer isso é você sempre ter noção do que o mundo está fazendo, e aí você fazer exatamente o contrário. Tenha noção do que as amigas dela estão ouvindo por aí e faça exatamente o ensino reverso, porque isso significa que ela está ouvindo muito e vendo muito o modo de ser mulher da geração dela, e aí você precisa entrar com o ensino da palavra de Deus. E por fim, ensine a ela que a vida dela será centrada no marido dela, que ela não viverá a vida dela para ela, mas que a vida dela estará centrada em seu marido e que os dois caminharão juntos. E eu vou terminar exaltando esse papel da mulher, porque nós precisamos entender quão grandioso é esse papel para que nós possamos ensinar. E eu vou terminar lendo um trecho do livro A Família da Aliança, de Gerard van Groningen, que diz assim, sobre a importância desse papel da auxiliadora na vida do marido. Deus é o único descrito na Bíblia como o auxiliar, aquele que se coloca ao lado para ajudar. Em outras palavras, quando Deus criou a mulher e disse que ela seria uma auxiliadora, Ele estava dizendo a Adão: eu darei a você
alguém que espelha um outro aspecto da minha imagem. Eu darei a você alguém que ficará ao seu lado e irá representar-me de uma forma única para você. Ela, como portadora da minha imagem e semelhança, irá representar-me como alguém que ficará ao seu lado para auxiliá-lo a permanecer firme, ajudará a entender que você nunca estará só. Foi dado à mulher um papel específico. Ela espelha a Deus em vida. Isso certamente significa que o homem necessita de auxílio, não somente de Deus, mas de alguém que representa Deus. Que coisa forte, né? Claro, se somos feitos à imagem de Deus, homem e mulher os criou, homem e mulher à imagem de Deus, o homem mostrando algumas características da imagem de Deus e a mulher mostrando outras. E a palavra diz que nós somos auxiliadoras, e quem é descrito como auxiliador do seu povo é Deus. Que papel de suma importância. Então, que nós comecemos entendendo esse papel, a importância e a sublimidade dele, amando esse papel, para que nós possamos criar as nossas meninas dessa forma. Porque se nós desprezamos aquilo que a Bíblia fala sobre a mulher, ou se nós não concordamos, ou não gostamos, ou não estamos satisfeitas, estamos flertando com o feminismo, achando que o que elas dizem que é importante é o que é realmente importante, então nós não teremos sucesso em criar as nossas meninas para Deus. Nós não teremos sucesso em criá-las para aquilo que elas foram criadas. Então, que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de enxergarmos o nosso papel com olhos bíblicos, para que nós possamos ensinar as meninas e as meninas das nossas igrejas e as mais novas da nossa igreja a viverem aquilo que o Senhor preparou para elas como mulheres. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigada pela Tua palavra, que é a nossa regra, que é aquilo que nós temos como mais precioso para nós. Muito obrigada, porque o Senhor define muito bem qual é o papel da mulher, e nós amamos esse papel, Senhor, porque o Senhor ama esse papel, porque o Senhor criou com tanta riqueza de detalhes. Muito obrigada por isso. Nos ensina, ó Deus, a olhar as nossas pequenas Evas em casa e a identificar nelas pecados que vão contra a designação do Senhor para elas, e nos ajuda a moldá-las, a moldar o caráter delas à luz da Tua palavra, Senhor. Nos ensina a ser essa mulher e nos ensina a transformar as nossas filhas com o auxílio da Tua graça nessas mulheres que o mundo tanto precisa, que a igreja tanto precisa, que os homens das nossas igrejas tanto precisam, que espelham um aspecto tão importante da Tua imagem, que é o auxílio ao Teu povo, ó Pai. Nos ajuda e tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.